Graça e paz à Igreja Batista Alfa e Ômega, Temos, mais uma vez, com a lição Vida Cristã e o Sofrimento. Você vai falar assim, gente, como assim vida cristã e sofrimento? Tem a ver sofrimento com ser cristão? Pois é isso mesmo que Pedro vai nos falar, sobre sofrimento na sua carta, o que é sofrer pelo Evangelho, pela manifestação do Evangelho, pela palavra, que pode libertar e salvar vidas. Esse sofrimento, destinado ao Evangelho, ao cristão. Então, que possamos, prestar bastante atenção na lição, porque não é uma lição assim simples, que, como eu tenho falado assim, somos carne. E hoje vemos muitas pregações falando sobre prosperidade, uma busca constante por coisas mundanas, só felicidade, alegria. E não é isso que Pedro vai nos falar na sua carta. Então, que possamos, vamos até começar orando, para que Deus possa estar abrindo nosso entendimento, nos enchendo do seu Espírito, para que possamos falar realmente aquilo que o Espírito Santo quer nos direcionar. Pai nosso, Deus eterno, Deus de bondade, de amor, que nos salvou, que nos libertou, e que tem nos ensinado um comportamento de vida, um comportamento de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, de levar a sua palavra a cada um daqueles que necessitam ouvir a sua voz. E te agradecemos, Senhor, por isso. Nos capacita, nos enche do teu Espírito Santo para que possamos, Senhor, entender o teu querer, a tua vontade sobre nossas vidas. É o que eu te peço, eu já te agradeço em nome de Jesus. Então, a vida cristã e o sofrimento, 1 Pedro 4, do versículo 4, capítulo 4, versículo 12 ao 19. Então, vamos estar lendo primeiro a palavra, depois a gente nos direcionarmos à revista. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também 1 Pedro 4,13, a continuação, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A gente já começa a ver, as coisas aqui já com outros olhos. 1 Pedro 4,15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Então, não é um sofrimento mundano, um sofrimento direcionado ao Evangelho. 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Com esse nome, sou cristão, levo vida. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela
casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ele vai te perguntar, qual será o fim deles? Em 1 Pedro 4,18, e se é com que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, pecador. 1 Pedro 4,19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, né, temos que entender que eu tenho sempre, né, falado isso aqui bastante, estamos falando de coisas espirituais. Então, se você for olhar aquele olhar examinador humano, mas como assim se cristão sofre, tal, ele está deixando bem claro o sofrimento por você levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. Eu até já dei aqui várias vezes exemplo, né, de missionários que escolhem, né, ir para aqueles países que não aceitam de maneira alguma o evangelho, ou que se pregue sobre outra religião em determinados países, e ali eles até matam, né, missionários que vão nesse propósito de levar, né, a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que vão contra leis, né, que não pode evangelizar em determinado local, mas ela vai ali como um profissional, mas não abre mão, porque a gente tem que ter na primícia de que quando você está falando de Cristo, quando você está falando do amor de Deus, você está falando de vidas, está falando de salvação. Então, do mesmo jeito que fomos resgatados, cheios do Espírito Santo e conseguimos ter esse entendimento hoje, outras pessoas precisam ter esse entendimento também. Quando eu era nova, assim, bem criancinha, né? Era muito comum a gente ver quando as pessoas aceitavam a Cristo, né? Chegar, ela tinha, sabe, uma vontade, vinha, sabe, aquela coisa assim, não, tem que falar às outras pessoas aquilo que Deus fez na minha vida, que Ele me salvou. Então as pessoas tinham, né, até uma pressa para sair falando do amor de Deus, falando do que ele conheceu em Deus, sabe, através da salvação da vida dele, e tinha essa grande ânsia, né, sede para levar o evangelho a outras pessoas. E hoje, infelizmente, né, algumas coisas mudaram um pouco, né, pelo menos assim onde eu vivo, né, eu não posso falar por toda parte do mundo, todas as igrejas, mas assim, por onde aqui onde eu vivo, Rio de Janeiro, assim, a gente vê muito isso, né, se perdendo. E fora que aí vê esse evangelho, né, de prosperidade, então muitas pessoas também se chegam à igreja naquele propósito, assim, eu quero um casamento, eu vou para a igreja. Não, Deus vai me dar uma casa, ou até um bem material, né? Um carro, um emprego, vou passar num concurso. Muitas pessoas, né, conhecem o evangelho e essa pregação que é pregada hoje, se chega, né, ao evangelho justamente por essas causas, bens materiais, um sonho, uma realização pessoal, né? Até também assim, eu ouço muitas histórias antigas dos meus tios, que também muitas pessoas vinham para a igreja porque queria casar com uma menininha que era da igreja, e só se casava com pessoa da igreja, principalmente, né, alguns tempos atrás. Então, e assim, você pode descrever N motivos de pessoas virem para a igreja. É ruim, irmã Liliana? Isso? Não, gente. Em qualquer momento a pessoa já tendo a iniciativa de vir para Cristo, eu acho que é excelente, maravilhoso, já se predispôs a ouvir a palavra. Agora a questão é
Se você está numa dessas condições, não, eu vim para a igreja porque eu queria um carro, eu queria um emprego melhor, eu queria casar com uma pessoa, você vai à igreja, independente qual foi o motivo que você veio, se não veio pelo motivo de ter sido liberto e salvo, então você começa a pensar nesse conceito. Poxa, realmente eu vim para a igreja porque eu queria isso. Não, mas hoje eu estou tranquilo porque eu entendo que a salvação é o bem maior e é o mais importante. Hoje eu consigo compreender isso, então você está no caminho certo. Você tem que entender que você também tem que levar isso adiante, levar para as pessoas que necessitam ser salvas. Então, não importa. O que importa é você buscar os motivos certos, porque o caminho é esse que eu tenho falado para vocês: oração, estudo da palavra e entender que tudo que Deus fala na sua palavra, todo o seu ensinamento é voltado para a salvação de vidas. E muitas das vezes estamos falando, aliás, todas as vezes estamos falando de coisas espirituais. Não é compreensível pelo nosso lado humano. Você tem que estar revestido, cheio do Espírito Santo para conseguir entender essas coisas, porque elas vão além do entendimento humano. Por isso que muitas das vezes você pode até se perguntar, mas a pessoa nasceu, se criou dentro da igreja, estuda tanta palavra e não tem esse sentimento, esse amor, essa ânsia de levar a palavra, porque falta alguma coisa, né? Então ela tem que estar se autoexaminando e buscar entender o que está faltando nela. Eu que vou fazer isso? Não posso. Posso fazer isso para minha vida e você para a sua vida. O que nós podemos fazer é nos empenhar em aprender a palavra de Deus e levar aquilo que Deus está falando. Essa é a nossa função. Estarmos sempre orando, pedindo direção a Deus, porque justamente isso. Estamos falando de coisas espirituais que quase todas as vezes vai fugir do nosso entendimento. Então, a gente precisa buscar esse reforço, esse refúgio em Deus para termos entendimento. Por isso, quando a gente fala assim, a vida cristã é sofrimento, pelo lado humano, você já, que isso? Se for uma pessoa, né, julgando pelo mundo esperto, nem vai querer. Não, por que eu vou querer sofrer? Primeira pergunta que a pessoa vai falar, né? Então, né, possamos ter esse entendimento. Estamos falando de coisas espirituais e coisas que são importantes. Para essa vida, sim. Para essa vida também. Mas o principal, a vida que está guardada em Deus, como já falamos em outras lições, para aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, os judeus, por natureza, sempre estiveram envolvidos em algum tipo de perseguição ou dificuldade no primeiro século. Foram perseguidos cruelmente, especialmente a partir da atitude de Nero em incendiar a cidade de Roma no ano 64 depois de Cristo e colocar a culpa nos cristãos. Os cristãos foram queimados vivos, jogados para feras, decapitados e sofreram todo tipo de tortura e morte. Você até tem muitos filmes antigos, né, que vai falar sobre esse momento histórico, né, que Roma, né, julgava os cristãos e eles iam cantando, louvando a Deus, e cenas até muito fortes, né, que os filmes às vezes colocam. Então, era um sofrimento. Aí muitas das vezes, quando eu vejo que eu fico assim, gente, como, né, essa pessoa vai assim, sabendo, enfrentando a morte, tranquila, calma, né, louvando. Vamos ver, né, várias passagens, Pedro, Paulo preso, sendo açoitado e louvando, adorando a Deus na maior tranquilidade, exatamente como Pedro está falando aqui, se exaltando no nome do Senhor. Por quê? Esse cara pergunta, mas por quê? Eu sou num momento de tanto sofrimento, de escárnio,
né? Gente, coloca de lado o sofrimento natural, sofrimento pela... Deixa de lado, a gente está falando do sofrimento, igual eu já botei aqui exemplos de missionários que escolhem ir lá pro campo, lá onde não pode falar do evangelho, vai falar do evangelho, aí vai ser perseguido, vai ser morto. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas entendem que a salvação ela é um bem muito precioso e que nós cristãos temos a guarda dessa mensagem e a responsabilidade de estarmos levando isso, gente, adiante. Pensou se Pedro e Paulo rejeitassem esse sofrimento? Que o momento, a gente já viu aqui que era terrível, levando por tudo que não fez, trazendo, né, assim, na mente humana, naquele período, uma nova religião, um novo Deus, né, que eles falavam que Cristo é Deus. Aí você pega e começa a pensar, numa época, numa nação que se cria só num Deus e qualquer outra coisa que se falasse diferente era blasfêmia até, né, sentença de morte. Então, a pessoa vem falar, não, ele era Deus. Cristo era Deus, um homem que viveu na terra e as pessoas viram e puderam conviver com ele. Esse é o Deus. Então você vê que há uma afronta assim, muito grande da perspectiva mundana. E calma aí, você tá vindo aqui me falar, depois de tantos esses anos, a gente estudando isso aqui, crendo que só tem um Deus, e você vem me falar que esse é Deus, você quer morrer. No mínimo, né? Ainda vem Roma, não, a culpa foi deles que tudo isso aconteceu, então mata mesmo todo mundo. Imagina, aí você bate lá na porta da pessoa, olha, Jesus te ama, quer te salvar, mas como assim, meu filho? Você sabe que você foi condenado à morte, ainda quer que eu vá junto com você para a morte? Você está pensando? Você está conseguindo ver a realidade? Mas e você se pergunta por que fazer isso? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus e entendia que o propósito de Deus era além até da própria vida deles, de viver escondido, perseguido e serem mortos. Então, e isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Se hoje baixa aqui um decreto, olha só, ninguém pode falar de Deus, fecha todas as igrejas, lê Bíblia nunca mais, rasga e joga as Bíblias fora. Você vai se calar? Sabendo que vidas dependem da palavra, do amor de Deus para serem salvos? Você, como cristão, vai se permitir? Você tem que se perguntar isso. Você tem que se colocar nessas ocasiões e entender. Esse é o sofrimento que se fala aqui. Não é um sofrimento que a mamãe falou assim, vai estudar, filhinha, para você ter um emprego melhorzinho. Eu não gosto de estudar, não quero estudar. Aí matava aula tal, aí depois cresce, não tem uma condição de ter uma profissão melhor. Aí você passa, né, algumas dificuldades financeiras tal, e às vezes sonha até além, né, do que você pode ter, e levar isso como um sofrimento. Não, você escolha e coisas que são unicamente decisões e escolha minha, né? Então, o sofrimento que está falando aqui é o sofrimento de você estar no meio, vamos supor, ser de uma família, quem passa muito isso, né? Pessoas que não têm, eu de lar cristão, né? Então, assim, no meu ambiente familiar, todos, muito pelo contrário, né? Se vir uma pessoa de outra religião, a gente fica meio assim, né? Mas todos ali vão falar de Deus, todos vão defender a Deus, todos vão estar glorificando a Deus o tempo todo. Aí você vem numa família que é de outra religião, você se converte, aí você vai viver um conflito. E você vai entender que você precisa falar do amor de Deus para os seus parentes, para que eles também sejam salvos. Aí você, né, vai ser aquele filho chato,
o sobrinho chato, o avô chato e tal, e vai ter um confronto, porque você precisa falar da palavra e confrontar as pessoas que já tá ali naquele conforto dela, naquele local que ela crê e acredita. Ela não tem a mesma visão que você. Ainda não foram libertos, ainda não tem o Espírito Santo para estar guiando, só tem a tua palavra. Aí o seu comportamento, tudo isso vai estar ali influenciando. Então, a gente vai ter que mostrar como a eles que Deus é Deus, foi Deus que te libertou, foi Deus que salvou e tem um plano maior na sua vida. Então você se coloca no lugar de uma pessoa assim e começa a ver, ou esses missionários que vai para o campo de missão para lugares arriscar sua própria vida, por amor evangélico, falar de Deus, uma pessoa que está em determinado local, que sabe que ali tem uma certa restrição de que se fale de Bíblia, de que se fale de Deus. Então, eu nunca passei por uma situação assim, não. Já evangelizei pessoas de outras religiões, já conversei com pessoas sobre Deus, que até acredita, né, que está servindo a Deus, e passando aquilo assim que a palavra ensina, e já tive assim, não é assim que eu vejo, não é assim que eu entendo. Mas ter esse confronto só uma ou duas vezes, mas foram assim coisas que assim você via que Deus estava trabalhando com outro propósito, né? Então assim, mas tem pessoas que vivem isso dia a dia, né? Que tem esse confronto mais assim sofrido, penoso. Já vi histórias, né, de pessoas que sofreram coisas horríveis por crer em Cristo e se realmente ser colocada para falar assim, você vai ter que negar Cristo. Você vai ter que falar que não quer mais esse Jesus. E a pessoa permanecer ali falando, eu amo a Cristo e Cristo vai te salvar. E ainda crendo, olha, eu acho essas histórias são fantásticas. E ainda crendo que Deus tem um propósito naquela vida que está trazendo sofrimento, que Deus tem um propósito de libertação e salvando, e crendo nisso, nessa esperança, independente do sofrimento que essa pessoa está lhe causando, mas porque ela entende que a salvação é maior, é mais do que o mal que aquela pessoa está fazendo. Então, isso é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida, no entendimento de... E se você não passa por isso, que você esteja, assim, igual a mim, numa zona mais confortável, numa família de cristão, você também tem que se despertar para quê? Porque você está constantemente orando por essas pessoas que precisam de um reforço de oração. Porque a salvação é algo importantíssimo e primordial na vida do cristão. Você tem que valorizar a salvação de todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para a salvação de todos. Então, todos. Então, a pessoa que está ali na cadeia, mas ninguém me matou, roubou, estrupou. Não me importa. O que importa é ver o mover o agir de Deus e que o poder de Deus seja manifesto e essas vidas sejam libertas e salvas. Entendeu? Esse é o pensamento e aquilo que nós temos que invocar, estarmos orando nossas orações por essas vidas, pelos nossos irmãos que estão no campo, que pode até mesmo perder a vida ou perder um ente, porque pessoas rejeitam, né, a palavra, pessoas que estão sofrendo, pessoas, né, que sofrem. Embora o sofrimento tenha chegado em mim, mas eu sei que meus irmãos estão passando por esse sofrimento e eles necessitam do quê? De um reforço espiritual, precisa de uma oração, precisa que eu entenda a função que ele está cumprindo. Então, ser cristão não nos isenta do sofrimento. Não devemos estranhar a presença do sofrimento em nossa vida.
Isso foi o conselho de Pedro, como se fosse alguma coisa nova, como algo que não fazia parte dos ensinos de Jesus Cristo para os seus discípulos. Pelo contrário, não era nada novo. Cristo falava, né, do sofrimento. Existem várias advertências quanto à presença do sofrimento na vida dos cristãos. E Cristo vai estar sempre falando sobre isso, né? Por amor a mim, vocês sofrereis o que? Perseguições, injúrias, né? Então, e o apóstolo Pedro se identifica com eles no sofrimento, chamando-os carinhosamente de amados e se colocando ao lado deles para ajudá-los a compreenderem o que estão passando. Ele diz: não se surpreendam com o fogo que surge entre vós, ou seja, com a perseguição dura e cruel, pois é natural o ódio do mundo incrédulo para com os servidores de Cristo. E até hoje, né? Você vê que muitas das vezes você vai falar, as pessoas, elas invertem, né? Elas criam, né, essa resistência. Mas isso por quê? Porque é algo espiritual. Então, começa a se manifestar o poder de Deus e as pessoas temem por aquilo que elas não conhecem. E fora, né, as atividades do maligno, né, que ele não quer que ninguém seja salvo, liberto. Né? O próprio Cristo fala o quê? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir o quê? A palavra, tudo aquilo que vai levar o homem a Deus. Não somente as nossas vidas, nossas almas, essas coisas. Principalmente a nossa vida. Tem uma professora, uma pastora amiga nossa, que ela é muitos anos professora de escola bíblica dominical na minha igreja. E ela falava: a bala perdida não é perdida não, gente. A bala perdida, ela tem endereço, é o cristão. Por quê? Porque a manifestação maligna, ela não quer que a gente abra a nossa boca e fale de Jesus. Então, ele quer que a gente morra mesmo e suma desse mundo. Então, muitas das vezes, o sofrimento vai vir por causa dessas manifestações demoníacas, essas manifestações malignas, para o que? Fazer a gente parar. E Deus permite, a gente lê isso na vida do nosso irmão Jó e de muitos outros irmãos, né, biblicamente, para que possamos glorificar o nome dele, independente da circunstância que passamos. Igual eu falei aqui no começo. Você acha que uma pessoa que eu vou para a igreja, vou aceitar Jesus, muitas das vezes nem fala que vai aceitar Jesus, né? Vai para a igreja, determinada igreja, tal, e quer ganhar um carro, quer ganhar uma casa, tal. Aí a pessoa vai lá para a igreja, porque ela acha que vai conseguir aquela conquista. Se essa pessoa passar pelo sofrimento ou não realizar essa conquista, será que ela vai permanecer em Cristo? Será que ela vai ter essa vocação de continuar glorificando e se alegrando em Deus, independente dos seus sonhos estarem sendo frustrados, entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas e que a sua vontade prevalece sobre a vida dele? Sobre a minha vida, sobre a sua vida? É isso que temos que nos perguntar. Será? Será que se eu passar por determinado mal, eu vou entender que a soberania de Deus sobre a minha vida? Eu vou estar aceitando isso? Eu vou estar glorificando a Deus, independente do que eu passar nessa vida? Será que eu vou continuar falando do amor de Cristo? Falando que as pessoas precisam ser salvas, mesmo eu estando no meu sofrer, no meu luto, na minha tristeza, nas minhas decepções? Então, há sempre um propósito maior estabelecido por Deus em nosso sofrimento, para testar por meio da provação a nossa fidelidade e amor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos os servos de Deus sofrendo os servos de Deus enfrentando todo tipo de provação e sofrimento de forma injusta, mas, sobretudo, estavam concisos de que Deus sempre tinha um propósito a ser cumprido na vida
de cada um deles. Deus não é um sádico que brinca com sofrimento em nossa vida, mas estabelece-o como uma escola para nosso aprendizado e crescimento. É uma oportunidade para crescermos em nossa fé. Romanos 5, do 1 ao 16, vai falar justamente sobre isso, sobre esse sofrimento que nós passamos, porque por amor a Deus, por levar o Evangelho, tendo entendimento que são coisas espirituais e que vai além da minha vontade, do meu querer e do meu entendimento humano. Por isso que eu tenho que estar sempre examinando as escrituras com um olhar o quê? Um olhar espiritual, buscando no Espírito Santo de Deus que um revestimento, um entendimento para entender qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus. No tópico 2, ser cristão no sofrimento é uma identificação como cristão. No verso 13, nos indica um paradoxo da vida cristã diante do sofrimento, pois acrescenta alegria, mas alegre-se à medida que participe do sofrimento de Cristo. Mas como assim? Se alegrar, né? Mas assim, ficar alegre, feliz. Uma coisa é saber que a aprovação e o sofrimento fazem parte da vida cristã, mas ter alegria no sofrimento é algo estranho para qualquer pessoa. Na verdade, podemos dizer que é raro, quase impossível. Mas se você entende que é um propósito maior, que é pela salvação e para que se cumpra a vontade de Deus, e o que nos deixa tranquilo? Entender que ele é soberano em todas as coisas, que ele sabe o que está fazendo. Você confiar, né? Lembra, a gente falando aqui, teve uma lição que a gente falando sobre isso, né? Você dá abrir mão da sua autonomia e entregar a Deus, entendendo que ele é soberano e sabe de todas as coisas. É necessário que eu sofra para declarar meu amor a Deus? Não. Mas estamos vivendo num mundo material em que se manifesta o espiritual e que se sofre essa pressão sobre levar a mensagem de Deus, porque nos acarreta algo que vai além. Então, uma força que quer nos parar. Por isso que eu vejo muitas testemunhas assim, não consigo ler a Bíblia porque me dá dor de cabeça, me dá sono, me dá isso. Mas você consegue ler vários livros. A pessoa é formada, doutorado, mestrado e tal, lê tudo que é livro. Trabalha lendo o dia inteiro, vive horas e horas no celular. Hoje em dia, então, né, ainda tem aquela luz no celular e lendo, rindo. Mas quando vai ler a Bíblia, algo se manifesta. Que só pode ser, gente, não é normal você ler qualquer coisa, só não consegue ler a Bíblia. Então você começa a olhar com os outros olhos. Gente, isso não é humano. Isso é espiritual. Quem não quer que eu leia a Bíblia? Ela foi feita para mim. O meu manual, meu manual de como eu funciono. Como que eu não vou ler? Como que eu não vou estar examinando as escrituras? Você vai orar, tudo acontece. A gente que é mãe, a gente passa muito por essa experiência, né? A gente olha, as crianças estão quietinhas, dormindo, tal. Meu serviço todo pronto. Vou me trancar no quarto e vou orar. Você pensar isso, a criança acorda, chora. Olha, tudo acontece. Você lembra que esqueceu de fazer alguma coisa, o marido chega mais cedo e você recebe uma visita e tudo acontece. É uma coisa assim, nem falo, né? Eu só entro no quarto, fecho a porta e vou orar. Ou então já sei, o horário que ninguém me perturba. De madrugada, tô lá eu. Porque senão a gente não consegue. Não consegue por quê? Porque há manifestações que vai querer impedir você marcar aí
porque você sabe que uma pessoa está precisando de uma oração, de um reforço espiritual, tudo vai acontecer para te impedir. E você vai, o quê? Na determinação. Você sabe que é necessário que faça. Que há necessidade de eu estar ali na Bíblia, há necessidade de eu estar orando, principalmente pelos meus irmãos. Então, possamos entender isso. Então, alegrar-se por sofrer pelo nome de Cristo foi para o apóstolo uma grande honra e privilégio, sendo na atualidade uma coisa totalmente estranha à vida cristã, que busca somente o prazer e a satisfação e realmente não considera o sofrer pelo nome de Cristo. Ele está falando assim, hoje em dia as pessoas não dão muita importância para o sofrer em nome de Cristo. Por que eu vou sofrer por Cristo? Ele já sofreu o que tinha que sofrer. Ele já morreu, ressuscitou, então não tem necessidade de eu sofrer por ele. Né? A história está repleta de exemplos no Novo Testamento, quanto na história da igreja. Pedro experimentou sofrer pelo nome de Cristo e eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. E os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. Em Atos 5:40 vai contar, né, essa história. Então você vê, eles já saíram de lá alegres por terem sido humilhados, né? Por terem sido humilhados. Por causa do nome de Jesus. A alegria vem com uma promessa a ser desfrutada na glória futura. A alegria no sofrimento revela a presença do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E é justamente a presença consoladora do Espírito que nos ajuda e nos fortalece para resistir ao sofrimento e saber que não estamos sozinhos, pois o Senhor está conosco. Lembra que eu falei, vamos estar nos orando pelos nossos irmãos em missões, pessoas que vivem nessas condições, que têm uma certa dificuldade, está falando de Cristo, do Evangelho, vive numa situação de constrangimento, de perseguição. Por ela está falando, né, do Evangelho, né, está falando de Cristo, está falando das coisas que Deus fez sobre a vida dela. Então, que possamos estar nos orando para que, né, o Espírito da glória de Deus esteja capacitando eles, revestindo, fortalecendo, e que eles possam ter força para vencer, né? Porque o sofrimento, gente, é muito grande. O nosso sofrimento, né? A gente tem uma noção, é meio que é passageiro, né? Tipo assim, se hoje você tá sem dinheiro, você sabe uma coisa? Dinheiro que o dinheiro resolve, eu como que tem aqui, mesmo porque pão nosso de cada dia nunca vai nos faltar, porque nós temos um Deus cuidador. Então, assim, as coisas que mais vai faltar é aquilo que vem da minha natureza humana, daquilo que eu quero. Não realmente. Então, você vai ter esse entendimento humano, vai ter uma experiência humana, profissional, tudo vai acolher porque são coisas naturais. Mas agora, coisas espirituais, unicamente precisamos o que? Da oração dos irmãos e de Deus, desse fortalecimento em Deus. Então é uma dificuldade maior, mesmo porque dá, né, as potestades malignas que vai estar lutando contra, igual eu acabei de falar aqui agora, só querendo nos matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas e impedir de que possamos prosseguir com o Evangelho. Causas reais do sofrimento na vida dos cristãos. Nem todo sofrimento está associado a questões da fé. Do relacionamento com Cristo, é preciso reconhecer o sofrimento como causa de escolhas erradas, de caminhos maus, de comportamento equivocado,
de participação e envolvimento em coisas ilícitas. Muitas pessoas sofrem porque cometeram um crime, são tolhidas de liberdade, por sofrerem pela inflação da lei. Por isso, precisa avaliar sinceramente e descobrir qual o motivo do meu sofrimento. Eu preciso me avaliar e entender. Estou sofrendo mesmo perseguição porque sou cristã, porque estou falando a palavra de Deus. Quer ver uma coisa também muito comum? Só porque você é diferente. Você tem um comportamento diferente. Você não bebe, você não fuma, você não está ali enquadrado naquilo que o mundo acha normal, porque você tem que beber, você tem que fumar, você tem que fazer, você tem que fazer. E se você não faz, você está achado, né, como que você quer ser melhor, está querendo, né, diminuir os outros. As pessoas não olham pelo olhar de que você está se guardando para Deus, mesmo porque elas não têm nem noção quem é Deus. Você que tem que levar através do que? Do seu evangelismo e do seu comportamento de cristão. Então, né, tem muitos já viram, né? Mas vocês falam que são livres, mas não pode fumar, tal, né? Quantos, né, testemunhos vai ter sobre esses confrontos ou sobre a bebida e tal? Você vê, aí às vezes eu até fico brincando, falo assim, é engraçado. Eu nunca vi a pessoa falar o contrário, né? Tipo assim, ninguém bebe aqui e se incomodar com quem está bebendo. Porque tem círculo de pessoas que não bebem. Então, aí se incomodar com a pessoa que está bebendo. Ninguém fala nada. Ah, você quer beber? Então, tá bebendo? Não. Ela tá bebendo, tá fumando ali no cantinho dela, não tá incomodando ninguém. Até o cigarro, né? Que cigarro incomoda, por causa do cheiro. Você vê, as pessoas não falam, não reclamam, não criticam. Então, se você for olhar pelos olhos naturais, você já começa a ver que tem algo muito estranho aí. Então, você que é espiritual, você logo identifica, gente, isso é coisa espiritual. A pessoa vai falar mesmo, a pessoa vai até inventar. E aqui, né, a palavra vai falar, né, até sobre isso. Vão inventar coisas que você nem fez ou falou. E a pessoa vai inventar para quê? Para fazer você se calar, né? Então, o sofrimento na vida do cristão é uma oportunidade de glorificar a Deus. Pedro chama a atenção dos cristãos para aproveitar as oportunidades na perseguição e no sofrimento para testemunhar de Cristo do Evangelho. Que não seja como assassino ou ladrão, mas fazendo o bem. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, assim, que você não se envergonhe, mas que você glorifique a Deus. Eu passei uma situação, quando eu li esse texto, até me lembrou isso. A minha filha mais velha ficou doente e o caso dela era bem grave, né? E o médico dela chegava assim para mim, ó, mãe, tá isso. E ele começava, né, a lhe dar o laudo do que estava acontecendo com ela. Ele é muito sério, tal, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Aí doutor, pode fazer tranquilamente, porque eu creio que o meu Deus vai me honrar. E na primeira, na segunda, na terceira vez, o médico se engrossou comigo. Ele, mãe, você tá tendo noção da seriedade do problema da sua filha? Eu falei, tenho. Aí ela, não, mas não parece que você tem. Eu falei, eu tenho. Só que eu não confio nas tuas mãos, eu confio na mão do meu Deus. Eu confio no meu Deus. Se for da vontade de Deus levar minha filha, eu sei que vai estar descansando no Senhor. Mas eu sei que Deus vai curar minha filha. Então ele já estava nervoso, estressado comigo. E sabe, ele, não sei o que passou na mente dele. Pra mim, acho que na mente dele passou até que eu tava debochando dele, eu não sei, né? Então, ele teve uma hora que ele ficou, poxa, parece que você não tem noção. Eu falei, tenho total noção do que minha filha tá passando. Mas eu creio no poder do meu Deus. Falei pra ele. Então, assim, no momento não me envergonhei, não fiquei, porque era o que eu cria. Eu confiei na medicina mais
pedindo a Deus que, Senhor, que seja as tuas mãos na mão do médico. Antes de eu sair de casa, eu orei e falei, Senhor, que o Senhor já guie, coloque um médico que possa ser guiado por ti. Porque eu vou confiar no homem. O homem é falho, o homem erra, mas o meu Deus nunca erra. E é nisso que eu creio. Então, aí, é essa mensagem que eu passo. E não me envergonho disso. E nunca me envergonhei. Eu agradeço e louvo a Deus por Ele me fortalecer e me fazer capaz de crer e passar isso. Então, eu vi que teve uma hora que ele ficou estressado. Porque ele achava que eu não estava entendendo, assim, o tamanho, né, da consequência do problema que eu estava passando. Mas eu sabia. E sabia que Deus permitiu tudo aquilo para que o nome dele fosse glorificado. Tanto que foi glorificado que quando minha filha teve alta, os outros médicos me chamaram, enfermeiros, me levaram em outros quartos para me orar por outras pessoas que estavam enfermas. E falaram, né, da questão do meu comportamento, de como eu lidei com a situação. Porque realmente eu sei que é difícil para uma mãe passar, porque eu passei por isso, só que eu sabia que o meu refúgio estava no meu Deus. E eu falava para minha filha, eu falei, filha, Deus vai te tirar daqui. E ela mesmo, criancinha, novinha, não entendia. E quando ela saiu de lá, ela teve a oportunidade de subir no altar e falar, eu agradeço aos irmãos pela oração, porque eu sei que Deus que me curou. Então, a gente tem essa obrigação de estar levando a mensagem, levando o amor de Deus e principalmente a nossa fé. E a nossa fé ela tem que ser inabalável, porque é justamente isso que o mundo quer, abalar a nossa fé, a nossa estrutura, para quê? Para diminuir a soberania de Deus sobre a nossa vida. Mas a gente tem que estar o quê? Confiante, determinado, que maior soberania de Deus nessa terra. Não tem poder, não tem força, não tem manifestação maligna que seja maior do que a força do poder de Deus. Então, o sofrimento é um convite para uma avaliação sincera em relação à vida cristã. É uma correção que auxilia no ajustamento para a eternidade, no juízo final. Tem como um propósito de purificação, quebrantamento e a mudança em nossas atitudes. Então, muitas das vezes a gente passamos por esses sofrimentos, por essas questões, mas Deus vai o que ele nos podando, vai, né, trabalhando e nos trazendo cada vez mais, a gente vai se chegando mais perto para quê? De Deus, do que é espiritual, da manifestação do poder de Deus. Então, é isso que nós temos que entender. E são coisas que vai além do meu olhar e do meu direcionamento humano. Então, a gente tem que entender que Deus quer se manifestar. E hoje, quando eu olho para essa situação que eu passei, na enfermidade da minha filha, eu fiquei ali 28 dias com minha filha internada no hospital. Eu tive a oportunidade de estar falando de Jesus para tantas pessoas, estar ajudando irmãos nossos que estavam ali também sofrendo com alguma causa, pude estar ali apoiando em oração, levando, né, uma palavra de libertação, de salvação a outras pessoas, pessoas que tinham até outros tipos de crença e puderam ver através da minha fé o que é a manifestação e o poder e a glória de Deus. Por isso que a gente tem que entender. Então, causas maiores. E eu creio que a semente foi plantada. E o fruto, quem vai fazer brotar o fruto vai ser o Espírito Santo de Deus, não eu. Então, o sofrimento e a vontade de Deus na vida do cristão. Existem situações em nossas vidas que não entendemos muito bem o que está acontecendo. Assim também eram os cristãos destinatários desta carta. E Pedro ensina que o cristão, ao sofrer por causa do nome de Cristo, sofrer injustamente, experimentar a vontade de Deus, pois sabe que Deus está no controle de todas as coisas e nada foge ao seu domínio, Pedro estabelece aos cristãos a necessidade de submeter-se à vontade de Deus. Aos que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador.
independentemente da situação em que se encontre, seja boa ou ruim. A convocação é para entregar-se aos cuidados de Deus. Outro ensino importante destinado aos leitores sofredores é que a realidade difícil não deve impedi-los de praticarem o bem. Ou seja, para quem está sofrendo afrontas, injúrias, calúnia, difamação, provação, perseguição, a orientação do apóstolo Pedro é para continuar fazendo o bem, continuar falando de Deus, continuar crendo que Deus tem o poder de libertar essa vida, libertar essa pessoa que às vezes está nesse momento te causando até essa dor, esse sofrimento, porque Deus ele é amor e Deus ele veio para salvar e restaurar vidas. Só com a ajuda de Deus, Criador, é possível. E você tem que crer que é possível sim, Deus mudar a sua história e que na sua vida seja glorificado o nome de Deus. Então, conclusão, a vida pecaminosa traz consigo as dúvidas, consequências do sofrimento e morte. Mas como entender um cristão autêntico e fiel passar por provações e sofrimento? O apóstolo Pedro nos revela os motivos reais pelos quais passamos por adversidade e como devemos aproveitá-los para glorificarmos a Deus. Que não soframos por ações erradas e escolhas contrárias à palavra de Deus, e sim por confiarmos de forma absoluta e plena no Senhor Jesus Cristo. Então, para você pensar e agir como sofremos, principalmente de forma injusta, o que vem primeiro à nossa mente é como nós nos posicionamos em relação à vida cristã. Como você se posiciona quando você está passando um momento difícil? A culpa é de Deus, você logo se revolta, você sabe, não, Senhor, seja feita a sua vontade, o seu propósito se cumpra na minha vida. Qual é o seu entendimento sobre quando você passa por uma situação, você glorifica o nome de Deus, você manifesta ali, né, o poder e a graça de Deus que está sobre a sua vida? Porque na atualidade, alguns cristãos não aceitam o sofrimento como sendo vontade de Deus. Você é esse cristão que não aceita o sofrimento, que Deus só é amor, Deus só tem coisas boas para você? Como entender um Deus que nos deixa sofrer, né? A dinâmica do relacionamento com o Senhor demonstra até que ponto estamos dispostos a manter o nosso compromisso com Ele. Então, assim, essas questões do sofrer do cristão é justamente para isso, para entendermos até que ponto estamos realmente com Deus, estamos dispostos a entregarmos a nossa vida para levarmos a sua palavra, a sua salvação a outras vidas e para que se cumpra um propósito maior, que é o propósito e o amor de Deus nessa terra, sobre a vida daqueles que precisam ainda ser libertos, através também da minha vida, aquilo que eu preciso ainda, né, me organizar diante de Deus e ser transformado na minha vida, né? Qual é o propósito, né, desse sofrimento? A gente entender e estarmos confiantes em Deus de que Ele é soberano sobre nossas vidas. Então, que os irmãos possam, né, estar orando, pedindo a Deus que o Espírito Santo possa estar falando melhor ao coração de vocês e que Deus possa abençoar vocês, aqueles que estão sofrendo, que possa crer realmente que Deus tem um propósito, Deus tem determinado algo para a vida de vocês e que vocês busquem força em Deus. E nós que estamos, né, às vezes até no momento mais confortável, que possamos estarmos buscando em oração, estamos orando pela vida dos nossos irmãos que estão sofrendo, que estão, né, necessitados de um resgate, de uma restauração, de um reforço de Deus sobre suas vidas para suportarem aquilo que eles estão passando por amor de Cristo, por levar a palavra, o evangelho, e que possamos estarmos nos comprometendo, né, com nossos irmãos e com a vida do cristão em todo, né, sentido, porque sabemos que são algo maior,
São coisas espirituais e que tudo, né, ela está direcionada para quê? Para que possamos fazer se cumprir a vontade de Deus nessa terra. Então, que Deus fale no coração de vocês. Eu agradeço a todos. Essa foi a lição, deixa eu até ver aqui, lição 8. Nossa, já estamos na lição 8. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Continue orando por mim, pela minha família, pelo pastor Michel e pela Igreja Batistal Fiônica. Graça e paz. Fiquem com Deus.